diferente para nós pensarmos um pouquinho mais sobre essa amplitude que esse texto nos oferece. Eu gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção, nos acompanhar. A partir do versículo 12 de 1 Coríntios, nós vamos estar lendo da seguinte forma: é fácil entender como essa diversidade funciona, se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitos membros, partes, órgãos, células. Mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. E ocorre o mesmo com Cristo, por meio do seu Espírito único. Dizemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de formas independentes, mas agora vivemos uma vida plena, integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavras, em ação, quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado, renovado, sustentado por uma fonte que é seu Espírito, do qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeus ou grego, escravo ou livre, não têm nenhuma utilidade. Precisamos de algo maior e mais abrangente. E quero que entenda que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes, em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido, quer dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com os seus anéis, e por isso acho que não pertenço a este corpo? E se o ouvido disser, não sou importante como o olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo for todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas, sendo desse jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada um na parte exatamente onde quis. Quero que também vocês que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um de vocês dê valor apenas somente para si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm a importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada um do tamanho apropriado em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante em si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes o que é menor por iminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, se vocês podem viver sem o olho, mas não podem viver sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é membro da parte externa do corpo ou interna, maior ou menor. Todas as partes sofrem juntos, pois cada uma parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes de menos proeminência. Se vocês tivessem de escolher, iriam preferir uma boa digestão ou um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as partes que não mencionamos. As partes que vemos e as partes que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte se vai, todas as outras desfrutam se uma parte se vai bem, todas as outras partes se desfrutam desse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecerem que participam deste corpo e que é parte de vocês, vão estar adquirindo alguns significados. Vocês conhecem alguma parte do corpo que Deus estabeleceu que é o seu corpo.
E por aí o texto vai dando a sua continuidade, estabelecendo os ministérios específicos e começando por ordem de escala. Meus amados, eu quero orar com você. Pai querido, nós suplicamos em Cristo Jesus, sobre a égide do Teu Espírito, que a Tua palavra fale aos nossos corações. E que, mesmo que seja numa fração de segundos, a Tua palavra entre em nossa vida e possa mudar o nosso cenário. Nós oramos assim, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Unidade na diversidade é a essência do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa trazendo sobre a diversidade da igreja algumas reflexões que estavam já acontecendo ali na prática. O poder do Espírito Santo não pertencia somente a um pequeno grupo de pessoas, ou uma classe elitista da igreja, ou algumas pessoas que estavam sendo renomadas, nem tampouco pessoas que eram eleitas em suas comunidades. O Espírito Santo era para todos, em todos e por todos que faziam parte do corpo de Cristo. E por isso havia na igreja de Corinto uma certa desorganização, porque devido aos dons que o Espírito Santo estava dando aos membros da igreja, porque a minha perspectiva bíblica que aponta nesse texto aqui, não havia um membro que havia batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que não estava cheio do próprio Espírito Santo. Cada membro era utilizado para fazer uma obra específica. Não era somente pessoas que sentavam costumeiramente nos bancos das igrejas para ouvir a palavra, voltar para sua casa e se enredar nas teias de uma vida comum, monótona, mas eram pessoas que estavam vivendo uma verdadeira dispensação do Espírito Santo, da obra do Senhor. Era uma igreja que estava gozando da experiência do neopentecoste que estava acontecendo, e que a igreja, como um sentido de uma célula embrionária, estava desenvolvendo e crescendo, e assim para onde ela ia e o que fazia era feito para a glória de Deus. E porque era feito para a glória de Deus, as coisas tinham sentido, e porque as coisas tinham sentido, os milagres aconteciam. É muito bom estar cheio do Espírito Santo. É muito bom estar cheio da palavra de Deus. É muito bom estar cheio de uma vida de propósito que a partir da cruz mostra que eu sou muito mais do que eu penso que sou na presença do Senhor. E esse texto aqui nos mostra de uma maneira muito especial como o apóstolo Paulo começa a organizar a vida espiritual daquela igreja. E o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, não é porque alguém tem um dom de curar que deve ser tratado com pompas, que deve ser tratado como se fosse o membro mais espiritual da igreja. Não é porque aquele que tem recursos e podem ser misericordiosos e ajudar, tem um dom da ajuda, que eles devem ser tratados também e colocar eles nos bancos mais importantes da igreja. Aliás, nós não podemos fazer isso. E aí ele começa a trazer uma analogia. E Paulo, ele era extremamente especialista em analogia. E ele usa a analogia do corpo, o nosso corpo. Como o Espírito Santo não poderia ser mais sábio? Porque o nosso corpo, ele é um dos símbolos vivos, um organismo vivo mais diversificado que existe em toda a cadeia da natureza humana. Nós temos células o suficiente para comparar a bilhões de constelações de coisas criadas nesta galáxia. Nós somos um agente, um ser biológico construto, firmado com coisas tão complexas, dos quais neste momento nós estamos conversando, ouvindo a mensagem, e o nosso corpo está num processo de explosão, um processo de desenvolvimento, uma grande profusão de vida está acontecendo no meu próprio corpo, no seu corpo. Nesse momento a sua célula está sendo reparada, nesse momento você está tendo tudo aquilo que a ciência pôde descobrir sobre a anatomia do corpo humano em perfeito ajustamento, cada um operando de diversas maneiras e diversas formas que muitas vezes nós nem entendemos, nem entenderíamos, mas o que constitui o nosso ser e que faz a gente estar saudável. O apóstolo Paulo utiliza-nos, o próprio ser humano, como prova viva dessa diversidade. No grego original aqui a palavra é soma.
Corpo significa soma. Soma é aquela somatória de todas as coisas, que não dá nem sequer para separar. Mas ao mesmo tempo, esse soma, ele é diverso, de maneira que nós podemos desfrutar de uma maneira muito especial. Então vivemos diferentemente daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nas Sagradas Escrituras. Nós vivemos em um mundo onde a diversidade às vezes é vista como uma ameaça, e infelizmente, principalmente dentro da própria igreja. E o apóstolo Paulo começa a orientar os irmãos por causa disso, dizendo que não é porque que um irmão é diferente, que a obra que ele faz, ou até mesmo o fato dele somente contribuir com as suas orações, ele não tem sentido, ele não tem significado. Pelo contrário, o apóstolo nos mostra em 1 Coríntios capítulo 12, que a verdadeira unidade não está na uniformidade, até porque a uniformidade é uma bestialidade, é uma anormalidade, porque a própria palavra já diz: o uniforme é único com uma única forma. Seria muito estranho uma perna andando com olhos, e se tiver olhos, talvez olhos de perna, né? Se é que existe. Sei que você está entendendo a minha loucura aqui, nessa minha palavra, na minha metáfora. Seria muito estranho a uniformidade, porque na uniformidade a proposta é que todos sejam um. Aí eu já imagino estando num barco, todo mundo dirigindo o leme, todo mundo pendurado no leme. Quem é que vai mexer nas velas? Quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai limpar as redes? Quem é que vai pescar? Quem é que vai fazer a manutenção? Não, a uniformidade é todos querendo ser a mesma coisa. Mas a diversidade é o que o apóstolo Paulo nos propõe aqui. Um dia que uma igreja tentar ser uniforme, com toda certeza, essa igreja vai ser um palco de brigas, essa associação será um palco de confusão. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que a nossa associação se reunia para disputar quem é que tinha mais conhecimento de estatuto, quem tinha mais poder de persuasão. Eu me lembro que nós, quando conhecemos esta associação, temos alguns pastores que são novos, assim como eu, que quando chegou aqui, tinha cacique. Na uniformidade tem que ter cacique, na uniformidade tem que ter chefe, mas um chefe que todos são chefes. E quando todos os chefes se reúnem num só lugar, o que acontece? Quando não há um relacionamento que vai contribuir e que todos são donos da mesma razão, o que acontece? Confusão, briga. E é onde o Espírito Santo não operava, onde as reuniões eram vazias, onde só havia ressentimento. Uniformidade, irmãos, não é de Deus. Tome muito cuidado. A palavra é até bonita, viu? Se você pega assim, meio assim, despercebido, assim, uniformidade, vou colocar um rótulo aqui, uma camiseta em Cristo, a nossa uniformidade. Não cai nessa. A palavra é bonita, mas as ações são satânicas. As ações são as das mais terríveis que existe. Mas a diversidade é o crescimento orgânico, onde opera a vida. E o apóstolo Paulo vai continuando dizendo, de uma maneira muito tranquila, que na obra de Deus são todos importantes, e todos, mesmo sendo diferentes, exercem um papel único. E isto é importante. Muito bom seria, realmente tinha que ser assim. Como alguém que pensa diferente que eu pode estar alinhado numa mesma causa que não é nossa? Somente através do Espírito Santo de Deus. Isso só pode ser obra de Deus, irmãos. A igreja sempre foi, sempre será a obra de Deus. O cabeça da igreja sempre foi, sempre será Jesus Cristo. Tudo que se envolve a projeto da igreja de Cristo e suas ações na face da terra, e que acaba se tornando braços, como por exemplo a associação, que é um dos braços importantes que veio da igreja e retorna para a igreja, com toda certeza quem move isto é Jesus. Porque se for diferente, com toda certeza a obra não prospera, a obra não vai. Então eu fico imaginando, eu quero usar aqui uma linguagem emprestada do futebol. Imaginou se todos quisessem ser atacante?
Eu me lembro quando eu era mais jovem, menor de idade. Melhor falar menor de idade do que falar o ano, porque, né? Na década de 80, né? Menor de idade é melhor, né? Mas já que eu falei que é década de 80, na década de 80 eu tinha um time de futebol e eu perdia todas com o meu time de futebol, porque todo mundo queria atacar, até o goleiro se deixava abandonava o gol. Era terrível. Até que um dia nós aprendemos a organizar. E aí demos o pior nome que podia existir naquele time de futebol: a volta dos que não foram. E cada um ficou no seu lugar, cada um nas suas posições. Irmãos, em pouco tempo, nosso time ficou o mais conhecido e o mais temido da região, porque nós ganhávamos praticamente de 10 jogos, ganhávamos 8. E isso era muito bom, a unidade. Hoje meu goleiro virou pastor, o outro, meu zagueiro, está na nossa igreja Jardim Daiá, e outro está aí por aí. Mas uma coisa é certa, irmãos, depois que a gente aprende que cada um tem o seu papel importante nos seus devidos lugares, meus irmãos, o milagre acontece. Amém. Eu quero dizer para você, meu amado, eu quero estimular a Associação Batista Metropolitana Leste, onde nós aprendemos a amar, a cultivar relacionamentos, a criar afetos. A minha oração é que nós jamais possamos ser uma orquestra de violinos de uma nota só. É muito bonito assistir orquestras, mas quando elas estão com suas notas diversificadas, deveria ser um barulho terrível, ensurdecedor, irritante, insuportável, se todos tocassem a mesma nota. Como seria profuso e confuso, como seria difícil o discernimento para onde estará indo esta composição. Mas a minha oração, que Deus esteja levantando e dando cada vez mais um espírito de sério à nossa amada associação, para que possa continuar sendo usada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus amados, nós sabemos que a igreja é assim. Nós seremos só completos quando entendermos que somos diferentes, mas ao mesmo tempo, essa diferença não vai impedir com que nós sejamos indispensáveis jamais para o funcionamento do corpo de Cristo. Meus queridos, assim como uma orquestra sinfônica, ela depende de um maestro hábil, de um maestro especialista que saiba harmonizar todas as coisas. Assim é o Espírito Santo, que nos une apesar das nossas diferenças. E por isso eu quero destacar para os irmãos 3 apontamentos que me arremete esse tema, que é a unidade na diversidade. O primeiro apontamento é que a unidade na diversidade nos aponta para o valor de cada membro. Meus queridos, nós precisamos descrever exatamente isso para as nossas vidas. A nossa associação, talvez eu esteja falando até em nome dos irmãos, me perdoem, mas a nossa associação tem esse objetivo, não só de servir as igrejas, mas também ajudar na capacitação e na compreensão de que cada membro possui em suas igrejas locais, de despertar neste membro, tirando-o do ostracismo e colocando-os exatamente no exercício, no enfrentamento do exército de Deus, para o avivamento das igrejas locais, para a expansão do evangelho, para o desenvolvimento nos relacionamentos entre igreja e pastor, pastor e diácono, uma união feminina missionária, que é chamada as nossas MCMs. E assim, cada líder levantado se transforma num agente mobilizador nas mãos de Deus, para poder tocar o coração dos irmãos na igreja. Essa é a nossa função. Mas a questão de que cada membro possui um valor, dá-nos sim essa verdadeira convicção: ninguém pode ser descartado. Às vezes nós cometemos um grande erro quando vamos seletivizar coisas e pessoas, quando o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo tem o poder de levantar qualquer servo dele, independente, até na cama, deitado no leito. Já vi o Espírito Santo de Deus fazer obras maravilhosas na vida de pessoas.
Então nunca subestime o que o Espírito Santo de Deus realmente pode fazer, porque Ele é a ação operacional da igreja. Uma igreja, uma associação, um povo que se mobiliza em fazer algo em nome de Jesus, sem o poder do Espírito Santo, está fadado ao fracasso. É Ele que nos motiva, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o poder, é Ele que nos incentiva ao amor cristão, é Ele que é a vida da igreja, é Ele que nos aponta para Jesus, é Ele que nos aponta para a autorreflexão, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que nesse celular não é o Espírito Santo que está dando toque, mas uma coisa que eu posso dizer para você, meus amados: quantas vezes você já se sentiu insignificante, quando na verdade você tem um valor tremendo? Eu gosto muito daquela antiga canção que dizíamos: você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, sim, meu. Uma vez sendo selado por Ele, você nunca pode permitir ser insignificante e incapaz, porque a nossa capacidade vem de Deus. Às vezes olhamos tantas pessoas: aquele tem capacidade de falar bonito, aquele tem capacidade de gerenciar, talvez eu não tenha nenhuma. Se coloque na posição, fala: usa a minha vida, ó Deus, que o Espírito Santo me transforme como instrumento, e deixa Ele te usar, sem nenhum tipo, irmãos, de obstáculo. Deixa Ele te usar. Você vai ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer em sua vida e na sua igreja. Amém. Meus amados, nós podemos observar isso. Gosto daquela citação de Charles Spurgeon, quando ele diz que ninguém é tão pequeno que Deus não possa usar poderosamente. No corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, até as pequenas partes menos visíveis são vitais. Você já deve ter ouvido uma parábola de uma senhora que todas as vezes que ela frequentava a sua igreja, ela sentava no último banco, ela entrava muda e saía calada. Até que um dia veio Jesus nessa parábola, e aí arrebatou a sua igreja, e chegou o dia em que todos estariam recebendo o galardão. E o pastor recebeu o seu presente de galardão, de pastor. O diácono foi recebendo, cada um que trabalhou na igreja durante anos a fios naquela comunidade específica foi recebendo seus galardões. Mas quando chegou a parte dela, irmãos, ela recebeu várias porções dobradas, triplicadas de galardões, e a igreja ficou assustada ao ver aquilo. Interessante que nesta parábola foi justamente isto, em dizer que aquela mulher não visitava, mas ela orava para cada visitante que entrava na igreja de uma maneira tão especial. Diferente de irmãos, é tão triste quando você vai a uma igreja sedento da palavra, precisando de que Deus fale ao seu coração. Talvez você, desesperado, a ponto até mesmo de poder tirar a vida, porque, irmãos, querendo ou não, este é o cenário em que muitas pessoas encontram Jesus. E em vez de encontrar um crente cheio de unção, desculpa a minha palavra emprestada do pentecostalismo, não tem nada a ver, mas um crente cheio de unção, encontrar um crente que realmente gosta e ama pessoas, tocado pelo Espírito de Deus, tocado pela palavra, de só bater o olho nas pessoas sem falar assim: poxa, aquela pessoa não precisa de uma palavra, aquela pessoa precisa de um abraço, e aquele abraço ser mais libertador do que qualquer palavra. Em vez de encontrar pessoas assim, encontram pessoas murmurando nos bancos da igreja. Quantas pessoas voltam e cometem suicídio após sair de uma igreja, porque ouviu determinada pessoa falando mal do culto, falando mal das pessoas que estão no coral. Tivemos um coral tão maravilhoso aqui agora, parecia o coro celeste. Mais um pouquinho, Deus arrebata vocês, irmãos. Foi maravilhoso, foi lindo. Mas como é que você pode entrar na presença de Deus e sair com um velório nas costas? Eu fico assim meio desesperado com essas coisas. Me perdoem, eu fico desesperado com isso. Eu fico me olhando aqui e percebendo, porque na prática, com toda certeza, nós sabemos que muitas divisões ocorrem nas igrejas, por causa de não sabermos valorizar e identificar as necessidades que uns têm para com os outros. A associação
Metropolitana Leste, a nossa Abamel, ela tem líderes sensíveis. Tem líderes que sabem olhar nos olhos. E eu posso dizer aqui que desde quando eu fui presidente até hoje, essas pessoas continuam. E elas continuam da mesma forma. Ela não olha o que você pode oferecer, porque você não é objeto. Aqui não é uma relação de particularismo moral, de consumo. Eles olham você como gente. Olham vocês primeiramente, onde é que eu posso te ajudar? Quando eu assumi a associação, eu acho que eu cometi um pecado, quando a minha primeira palavra de presidente foi dizer: não pergunte o que a associação pode fazer por vocês, mas pergunte a si mesmo, o que eu posso fazer para a associação? Hoje, um pouco mais maduro, eu diria o seguinte: pergunte sim o que a associação pode fazer por vocês. Porque se nós não servirmos primeiro, como é que nós poderemos ser eficazes no reino de Deus? E nós agradecemos a Deus por causa disso, irmãos. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, porque crente que não serve para nada. Aliás, eu acredito que a associação vai continuar chamando irmãos que têm ocupações e cargos nas suas igrejas para ajudar. E você vai receber esse convite e você vai falar: nossa, eu já estou tão atropelado, atolado aqui, e ainda vocês estão me chamando para trabalhar. Sim, porque Deus não chama desocupado. Amém. Deus não chama desocupado. Aliás, crente que não trabalha dá trabalho. Então, crente que não trabalha nem chama, irmãos, porque com certeza esse daí vai ser pedra de tropeço. Porque Deus usa pessoas que estão sendo usadas. E por incrível que pareça, elas são cheias de graça, cheias de poder. Crescem na graça, crescem no conhecimento, crescem em salvação, crescem em obras, crescem em prática, crescem em palavras para a glória do nosso Deus. Amém. É muito bom poder servir ao Senhor, irmão. Se tem uma das coisas que arranca a alma, é ver crente achando que já aposentou. Tem crente que se aposenta. De onde tiraram isso? Só foi obra de Satanás. Crente não se aposenta, irmão. Nem no céu tu vai se aposentar. Imagine aqui na terra tu achando que está aposentado. Seja pastor, sem ministério, com ministério, seja quem for, você é um instrumento peculiar de Deus. Nunca se furte disto. Glória a Deus. Nunca se furte disto. Meus amados, o segundo apontamento que esse texto nos traz é sobre a unidade promovida pelo Espírito Santo. Estou falando do Espírito Santo desde o começo, agora segura. Ele é o elo invisível. Ele é o elo invisível. Não adianta. Sua paixão pela igreja pode ser assustadora, até fanática. Mas se alguma coisa acontecer, esse amor vira ódio. Acabou a brincadeira. Se alguém pisa no teu calo e no dia que a sua ferida estiver mais aberta, aí, meu irmão, pronto. Nem de Deus você quer saber mais. Você vira um desigrejado, aqueles que limitam a Deus em si mesmo. Porque o nosso Deus transcende e nos encontramos nas pessoas. Quem decide desigrejar da congregação de Cristo, com toda certeza ele reduz Deus ao tipo de gente que ele é. Infelizmente o Deus dele não passa do teto, não passa dele mesmo. Quantos desigrejados estão tirando a própria vida, porque o próprio Deus dele é do tamanho do sentimento e da religiosidade separada dele. Mas se a sua paixão for ligada pelo elo do Espírito Santo, meu irmão, caminhão, carro, bomba, facada, ameaça, xingamento, seja o que for, luto, doenças terminais, nada disso vai impedir com que você continue servindo a Cristo, porque é aí que você vai servir mesmo de verdade. É aí que você vai para cima mesmo, porque o calor acende. É que a coisa vai mesmo. Quando o inferno se levanta, aí os servos de Deus se posicionam no seu lugar na frente. É eu primeiro. Tem que ser eu primeiro. Porque o amor é avassalador. Se você é aquele que somente ama a igreja, você vai decepcionar.
Mas se você tem o Espírito Santo, e se você for ligada pelo Espírito Santo, irmãos, eu fico imaginando, se o Espírito Santo estivesse aqui, tivesse uma placa aqui para poder apresentar as qualidades dele, eu acredito que ele seria uma placa que seria mais ou menos essa aqui: especialista em fazer coisas diferentes funcionarem juntas. Esse é o Espírito Santo. Ele faz pessoas diferentes, culturas diferentes, experiências diferentes. Aqui tem gente que teve traumas que foram curadas para servir através do Espírito Santo. Gente que tinha tudo para não ser gente, ser monstro em forma de gente, mas o Espírito Santo transformou. Pela misericórdia do nosso Deus. E hoje somos transformados, salvos para servir. Esta frase tem que estar sempre em nossas bocas: salvo para servir. Então, meu irmão, não é uma competição. Eu fico muito feliz, é como se eu estivesse sendo um presidente vendo esses meninos aqui na frente. Não tem esse negócio de que fulano de tal é presidente. Às vezes, quando você pensa diferente, você trata presidente e ex-presidente. Mas no reino de Deus, todos são servos. E essa visão e respeito que devemos ter a todos. E quem deixou de ser presidente tem que respeitar os presidentes, porque já foi presidente. Quem deixou de ser líder da MCM, ajuda a nova líder da MCM, porque quem foi líder da MCM na gestão passada sabe as lutas que passou e sabe o que as novas vão enfrentar. Mas com vocês não, eu vou ajudar. É como se fosse eu. Por isso eu fico muito feliz. A Bamel pode contar com a PIB de Ferraz, sempre. E eu sei que pode contar com todas as igrejas que estão aqui e aquelas que não puderam vir devido a tantas outras coisas, tantas atividades, né? Nós louvamos a Deus porque somos um exército unidos de pessoas diferentes servindo um homem só, Jesus, para a glória do Senhor. Meus queridos, na verdade, quando a gente pensa na uniformidade, nós precisamos tomar cuidado, porque na uniformidade só existe deformidade. Mas na diversidade existe comunhão e unidade. E se você já se sentiu muitas vezes desconectado fora da igreja, às vezes há momentos que a nossa panela de pressão perde um pouco o vapor, né? Aí precisa ajustar, destampar. Às vezes tem um momento meio difícil. Mas saiba de uma coisa, meu querido, lembre mesmo. Gosto daquela frase que diz que o Espírito Santo, ele é o fio invisível que une as pérolas do colar. É Ele que nos une, é Ele que nos capacita. Isso só me leva a dizer para vocês: não fundamente o seu senso de missão em nenhuma pessoa humana aqui na nossa associação e na sua igreja. Fundamente seu senso de união e propósito a partir do Espírito Santo, a partir da palavra de Deus, a partir do teu chamado, porque quem serve a Deus jamais se decepciona com a igreja. Amém. Isso eu aprendi rápido na minha vida. E terceiro apontamento e último é o apontamento da missão coletiva. A missão coletiva, que significa crescer juntos. Irmãos, quando o nosso corpo está saudável, a gente não quer nem saber dele, né? A gente não. Mas se dói o dedão do pé, a gente para tudo. Se o nosso rim começa a funcionar mal, a gente fica desesperado. Cada nível, né? Por nível. E eu fico observando como Deus graciosamente é sábio. Imagine, irmãos, se só o nosso dedinho do pé doesse e o corpo não sentisse. Avisasse lá na nossa cabeça: dedinho do pé doendo, dedinho do pé doendo. Aí você toma um remédio, não resolve. Faz um tratamento, não resolve. Mas que dedinho chato. Todo o corpo está bem, só ele está enchendo as pacientes. Já sei o que vou fazer. Vou mandar putar ele. Graças a Deus que Deus não fez isso com a gente, porque eu tenho certeza, nós estamos vivendo numa sociedade, infelizmente, tão perversa de si mesmo, onde as pessoas não aceitam nem ser o que elas são, quer mudar a cara, quer mudar a cor de olhos, quer mudar cabelo e quer fazer um monte de coisa. Tem gente que acha que é até animal, só para piorar, né?
Então, se você tiver alguém na sua região, trata ele como animal certinho mesmo, dá comida de animal para ele, ele vai, né? Não deixa virar animal e ficar no celular, não, que animal não gosta de celular, tá? Dá uma dica aí para você. Muitos de nós estaríamos podando o dedinho, orelha, estaríamos podando o nosso corpo. Mas em Cristo Jesus não. Quando o dedo do pé dói, seu corpo todo sente. Glória a Deus. E assim deve ser a igreja. Isso não significa que devemos tomar as dores uns dos outros, mas significa que devemos chorar uns pelos outros, sofrer uns com os outros, carregar as cruzes uns dos outros e aprender com isso. Unidade na diversidade nos leva a esta realidade. Gosto da frase de John Wesley que diz: eu não quero a religião de um homem solitário, porque Cristo nos chama para uma vida de comunidade. Irmãos, o crescimento que esta associação terá e que continua a cada ano, realmente só vai acontecer com base na comunhão. E base na comunhão, para mim, é uma frase que não é minha, mas que todos sabem que desde pequeno a gente brincava com isso. É um por todos e todos por um. E assim a gente aprende, porque não é cada um por si. Na sociedade é cada um por si, mas no reino de Deus é um por todos e todos por um. E assim nós crescemos, nós desenvolvemos. Meus queridos, o que acontece quando uma igreja ignora a diversidade de seus membros? Ela enfraquece. E vai enfraquecendo. Esse corpo começa a perder a saúde. Já começa a ter algumas anemias espirituais. E tem alguns crentes que ficam fracos, malidecentes. E se tem uma das coisas que é ruim, é crente malidecente. Um crente malidecente, ele polui todo mundo. Às vezes, por algum motivo, a fé ou a espiritualidade desse crente não está bem, e ele nunca parou para compreender o porquê, mas vive acusando as igrejas locais, os seus líderes locais, e por conta disso também a associação e até a convenção. Quando na verdade o que essa pessoa precisava era realmente buscar cura. E uma das funções da nossa associação é estar sempre promovendo comunhão. E eu acho muito bonito que todos os trabalhos que a gente faz e que os irmãos fazem, Encontro dos Homens, a UFMB, as irmãs trabalhando, fazendo grandes trabalhos de concentração, é justamente para mostrar, olha aí, como a comunhão faz e como o trabalho pode ser forte e bonito. Mas o resultado de tudo isso é cura e restauração. Meus irmãos, a unidade na diversidade, ela tem um único objetivo. Não é tornar uma igreja cheia, grande, não é isso. A unidade na diversidade, ela só tem uma única função: é fazer com que o corpo de Cristo cresça. Você pode ter a diversidade que for na igreja, se não crescer, tem alguma coisa errada. Se não está promovendo comunhão, tem coisa errada. Se não está levantando gente caída, gente ferida, gente destruída, tem coisa errada. A unidade na diversidade é onde todos usam todos os dons que têm, pelo meio que o Espírito Santo utiliza, baseado na palavra de Deus, para levantar pessoas e o trabalho crescer para a honra e glória do Rei Jesus. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo compara a um corpo, porque ninguém nasce gigante, ninguém nasce com 30 anos de idade, mas se o corpo for bem nutrido, se o corpo for bem cuidado, se esse pequeno indivíduo vai desenvolvendo em um laço de família de amor, e essa criança percebe o quanto a sua comunidade é especial, amanhã serão grandes presidentes de associação, grandes pastores, grandes missionários. Porque a gente sabe, irmãos, o preço de unir é muito alto, mas vale a pena. Vale a pena o preço da unidade. Prefiro pagar 1000 vezes o preço da unidade do que a facilidade que existe na desunião. E por último, meus irmãos, só terminando, lembro de Efésios 4,16, que nos lembra que quando o nosso corpo está ajustado, ligados uns aos outros, esse corpo cresce e é edificado em amor. Que maravilha, né?
um crescimento que faz o amor crescer. É um crescimento que faz o amor alcançar mais vidas. Vai chegar um tempo, irmãos, não sei se é uma profecia, mas que as pessoas procurarão verdadeiras igrejas que estão praticando o amor. Porque o que mais está faltando neste mundo é amor. E por último, já falei tantos últimos, mas agora é a conclusão. Meus amados, o meu desafio para os irmãos nesta noite é que a diversidade na unidade é o plano perfeito de Deus. Crê nisso? É o plano perfeito de Deus. Então, ao invés de nós rejeitarmos as diferenças, possamos compreender que o corpo de Cristo nos torna completos para a glória de Deus. Nós não somos tão diferentes quanto nós imaginamos, mas no final todos os diferentes se tornarão iguais a Cristo, iguais a Jesus. E esta é a meta que Deus tem para nós. Então, meu maior desafio para vocês hoje: valorize as pessoas que estão ao seu redor. Valorize a associação. Meu apelo à associação: continue valorizando cada pastor, cada igreja, mesmo quando muitos não compreendem isso, mesmo quando às vezes devemos abraçar pessoas com as nossas próprias costas feridas pelo abraço deles. Continue, porque você está fazendo o ID, você está cumprindo o amor de Jesus. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus nos torne cada vez mais eficazes nesse chamado. Amém. E muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém.